pessoal, você que está conosco aqui nesse vídeo, é um grande prazer poder estar contribuindo com o Departamento de Odontologia Restauradora, esse projeto de extensão, né, em odontologia reabilitadora como um todo, né. O meu nome é Saulo Pamato, a convite do Matheus, eu atendi essa possibilidade de estar com vocês aqui nesse vídeo, para apresentar um pouco mais daquilo que nós trabalhamos nos últimos 4 anos, né, a partir do final de 2014, início de 2015, um trabalho que talvez seja inovador na implantodontia, por ser um dos primeiros trabalhos que começam a apontar resultados clínicos da utilização dos pilares híbridos, né. Junto comigo, eu trago com um grande prazer apresentar esses colegas que fizeram parte desse nosso projeto, né. Nós falamos no âmbito da Universidade do Sul de Santa Catarina, a Unisul, aqui na unidade de Tubarão, dentro do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde, né. Tenho o prazer de ter trabalhado durante esses 4 anos, né, com alguns professores, alguns profissionais que me ensinaram muito dentro da odontologia como um todo, na criação de um pensamento científico maduro, né. E aí faço menção, talvez um dos irmãos que a vida me deu, né, o Jefferson Ricardo Pereira, meu orientador, o professor Jefferson Treibert, também o coordenador do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde, um outro colega nosso, Jorge Alexandre da Costa, também, ele é mestre, ele que executou os casos de cirurgia, né, para acompanhamento desses casos de implante. Em parceria conosco, nós também temos o prazer de ter trabalhado com 2 colegas, com 2 professores da Faculdade de Odontologia de Bauru, né, o professor Estevão Bonfante e o professor Heitor. Então, como nós havíamos falado, esse trabalho ele surge de uma pergunta de pesquisa, né? Nós estamos falando de um questionamento que surge no final dos anos de 2014, início de 2015, né? Até lá, embora nós não tínhamos ainda a parte da odontologia digital, né, os sistemas de fresagem, da participação desses sistemas cerâmicos nos munhões, né, sobre os implantes, nós tínhamos os primeiros sinais sendo apresentados, principalmente do benefício da fresagem de componentes na tentativa de fazer com que os substratos, né, trabalhados dentro da reabilitação oral pudessem ser mais uniformes ou mais similares, melhorando o resultado estético final da reabilitação protética. O nosso questionamento ele acabou indo por um outro lado, né? Nós não investigamos de fato se existia uma melhora nas questões estéticas da utilização dos pilares híbridos, e isso já vinha sendo apontado com estudos, inclusive in vitro, né, do início de 2010 até o período de 2013, 2014. A nossa grande pergunta de pesquisa, ela girou em cima da resposta dos tecidos periimplantares e como é que eles se comportavam, né, frente à utilização desses pilares híbridos. Nós não podemos esquecer que a odontologia moderna, ela já conhece, né, a gente pode chamar talvez do grande problema da utilização dos cimentos à base de metacrilato associados à implantodontia, né? Mas esses pilares híbridos, eles entram no mercado principalmente com uma mudança no modo de remoção do excesso de cimento residual, né? Um excesso de cimento residual que agora não é mais simplesmente removido intraoralmente, né, como é executado de maneira comumente dentro da reabilitação oral, mas existe a possibilidade da remoção desse excesso de cimento ser realizado em ambiente extraoral, né? E aí a nossa pergunta é se a remoção desse cimento em ambiente extraoral ele favoreceria alguns critérios ou alguns parâmetros periimplantares, tanto pensando na questão dos tecidos moles, quanto na questão dos tecidos duros. Então, pessoal, para que a gente pudesse responder essa pergunta de pesquisa, como eu referi anteriormente, nós nos utilizamos de um método, né, que foi o ensaio clínico randomizado, e nesse ensaio clínico randomizado, nós selecionamos alguns pacientes que preenchiam os critérios
clássicos que sempre são definidos no início de toda a metodologia de um trabalho bem executado dentro do ramo da implantodontia. A ideia era que a elaboração de critérios de inclusão e de exclusão, perdão, eles pudessem diminuir a chance de que os nossos resultados mensurados pudessem ser mascarados. Então, pacientes que possuíam algum tipo de comorbidade ou pacientes que possuíam hábitos, né, que poderiam, a nível de exemplo, aumentar o nível de sangramento gengival ou aumentar o grau de perda óssea periimplantar, esses pacientes eram removidos e não entravam nesses grupos. Para que a gente pudesse adotar um nível de confiança dentro dos padrões clássicos de 95%, uma força de estudo em torno de 80%, nós acabamos tendo a necessidade de trabalhar com um N igual a 55. Então, essas unidades não foram pacientes, mas foram implantes. Então, nós tínhamos 55 implantes que foram instalados, né? E após o período de cicatrização desses implantes, eles foram reabertos e, depois da reabertura, todos eles receberam uma coroa provisória parafusada para que a ideia do cimento, num primeiro momento, já não fosse um critério que pudesse mascarar os resultados finais. Desse mesmo modo, então, esses pacientes, depois que recebiam as coroas provisórias, eles foram divididos em dois grandes grupos. Parte desses pacientes receberam, num grupo controle, os convencionais munhões cimentados, ou os munhões universais, e esses munhões universais eles receberiam as futuras coroas protéticas, coroas metalocerâmicas, que seriam cimentados com duas características. A primeira delas, a gente poderia relembrar a ideia, ou talvez a afirmação da odontologia, de que os melhores cimentos para cimentação de coroa sobre implante continuam sendo os cimentos temporários, né, e não os cimentos à base de metacrilato ou os cimentos de menor grau de solubilidade. E outra característica que a gente costumou levar em consideração aqui também é a ideia da gente trabalhar com uma técnica que não favorecesse o acúmulo de cimento residual, né? A gente observa muita crítica em torno dos componentes cimentados, e essa crítica, por vezes, ela não se sustenta pelo simples fato de que boa parte da técnica cimentante dentro da implantodontia se resume em trazer tudo aquilo, todo o aparato da prótese sobre dente, e simplesmente nós executamos o mesmo procedimento dentro da implantodontia sem levar em consideração as dificuldades que a gente encontra. Então, nessa técnica, a coroa ela era preenchida com cimento temporário, era levado sobre o análogo, depois removida e limpa, e aí então ela era levada na boca para a instalação sobre o munhão. Com isso a gente tinha uma diminuição do excesso de cimento residual, fazendo com que esse grupo pudesse ser considerado um grupo controle fiel. Nos pacientes que entraram no grupo teste, nós incluímos então os componentes ou os abattements híbridos, né? E neles as coroas metalocerâmicas eram cimentadas não com cimento provisório, mas respeitando a indicação do fabricante, que era sempre utilizando um cimento à base de metacrilato, só que essa remoção do excesso de cimento residual, ela era realizada em ambiente extraoral e depois todo o conjunto era cimentado e parafusado dentro da boca, né? Então nós tínhamos um controle nesses parâmetros para tentar fazer com que de início nós não tivéssemos duas realidades muito distintas, né? Dentro dessas características dos dois grupos, nós dividimos em três momentos em que esses testes eram realizados. Um T1, um T2 e o T3. No T1, nós capturamos os valores relativos ao primeiro momento de carregamento desse implante. No T2, nós, de novo, conferimos os mesmos dados dentro de um período de 6 meses após a reabilitação protética desses implantes. E num T3, nós avaliamos os mesmos dados dentro de um período final de 12 meses, né? Dentro dessas características que nós avaliamos nesses 3 períodos de tempo, nós colocamos, ou poderíamos colocar ela em 4 grandes grupos. A primeira delas, a avaliação,
foi em relação ao grau de perda óssea marginal que cada grupo apresentava dentro do T2 e dentro do T3. O segundo ponto era a ideia da profundidade de sondagem dos dois grupos. O terceiro ponto que a gente avaliou foi a ideia do índice de sangramento gengival, que é que cada coroa apresentava em seu respectivo grupo. E, por fim, uma outra pergunta que nós trouxemos junto para tentar responder era para tentar avaliar se as características desse implante, principalmente a utilização de implantes mais largos ou mais estreitos, mais longos ou mais curtos, e até a ideia da proporção coroa-implante, se ela tinha algum grau de relacionamento por meio de análises, né, bivariadas e correlação, se a gente encontrava algum grau de relacionamento com o grau de perda óssea desses implantes. E o primeiro resultado que a gente obteve foi em relação à perda óssea marginal, né? Tanto no grupo controle quanto no grupo teste, a média, né, do grau de perda óssea, principalmente no período de T3, né, esses 12 meses após a instalação, eles se mantiveram dentro de valores muito similares. Nós não encontramos diferença, né, estatística para que a gente pudesse ter, do ponto de vista do grau de perda óssea, alguma diferença de um grupo para outro grupo. Uma outra característica que a gente pode trazer em relação à profundidade de sondagem, né? Também do mesmo modo, os dois grupos apresentaram profundidade de sondagem e desvios padrões muito semelhantes, o que também não nos permitiu identificar uma diferença estatística significativa que pudesse advogar pró ou contra um grupo ou outro, né? E por fim, a gente analisa dentro dos resultados gerais a ideia do índice de sangramento gengival. Esse índice de sangramento gengival ele tem sido bastante discutido a sua utilidade, principalmente porque, embora numa visão ampla, numa visão macro, boa parte da biologia incidente na progressão de uma gengivite para uma periodontite possa ser interpretada também de maneira similar no âmbito da implantodontia, né? O que se sabe hoje em dia é que o índice de sangramento gengival dentro do ambiente da implantodontia, por si só, ele não significa um fator que vai levar esse paciente ao desenvolvimento de uma periimplantite. No entanto, em conjunto com o índice acelerado do grau de perda óssea e outros parâmetros clínicos que também podem ser investigados, esse valor, ou esse índice, pode nos apresentar alguns valores interessantes. Do mesmo modo que a gente apresentou os outros dois critérios, na questão do índice de sangramento gengival, nós também não tivemos diferença estatística apontada por esses trabalhos, embora nós tenhamos um índice levemente maior no grupo que foi o grupo teste, o nosso grupo que realizava a utilização de cimentos resinosos, né, do que quando comparado aos nossos munhões convencionais. Então, esse nosso índice de sangramento, embora ele não tenha trazido uma diferença estatística, nós podemos trazer para ambos os grupos alguns dados que são bastante relevantes para a literatura moderna da implantodontia. O primeiro dado que a gente traz é que todos os implantes que apresentavam coroas, né, que na profundidade de sondagem nós encontrávamos um sulco que tinha até 3 milímetros de profundidade, a maioria desses implantes, ou para ser mais preciso, em torno de 40% desses implantes apresentavam um índice positivo de sangramento à sondagem. Um outro dado bastante relevante é que a cada milímetro que a gente aprofundava ou encontrava um sulco mais profundo, o índice de sangramento gengival aumentava a sua proporção a algo em torno de 7 a 8% a cada milímetro que esse implante ia ficando mais profundo. Isso nos levou a reafirmar os dados mais famosos desde a utilização dos componentes cimentados, que é a nossa conscientização de que as coroas que estão sendo instaladas sobre componentes cimentados, elas não deveriam ficar mais do que 1,5 milímetro ou 2 milímetros subgengivais. A seleção da altura da cinta no momento de instalação de um pilar cimentável, ela é talvez um dos parâmetros mais importantes. Infelizmente, hoje, numa odontologia ou numa implantodontia, né, que por vezes se ancora muito mais em padrões estéticos, e nós não tiramos o mérito da necessidade de nós pensarmos esteticamente nos casos, mas parece que boa parte das vezes as características biológicas tornaram-se secundárias.
Então, no ponto de vista do nosso índice de sangramento, embora nós não tenhamos diferença entre os grupos, assim como foi nos critérios anteriores, nós podemos levantar essa preocupação de que o índice aumenta consideravelmente, né, quando nós aprofundamos esses nossas coroas do ponto de vista subgengival. Um outro dado interessante que a gente observou em ambos os grupos, por meio de uma análise bivariada, era o modo com que as características particulares de cada paciente, como gênero, como localização do implante, como o arco, como o tipo de dente antagonista, como o sítio receptor desse implante, de que maneira essas características particulares do paciente, elas impactaram dentro do grau de perda óssea, dentro da remodelação óssea. Nenhum dos critérios que nós elegemos para ser avaliado apresentou uma certa correlação, a gente poderia dizer assim, com essas características, a não ser 2 pontos que a gente gostaria de ponderar e também para motivo de debates futuros para outros trabalhos. O primeiro deles que apresentou algum grau de diferença do ponto de vista de remodelação óssea periimplantar era o tipo de dente antagonista. Pacientes que apresentavam antagonistas como implantes, né, apresentavam um leve grau de perda óssea marginal maior do que aquele que tinha um dente natural como antagonista. Indiferente de ser restaurado com restauração cerâmica, com restauração em resina, com amálgama ou com esmalte, né, a questão oclusal foi um fator que encontrou alguma diferença estatística a ser ponderada. Nesse ponto é interessante a gente lembrar de que a própria implantodontia moderna, ela não conseguiu reafirmar por meio de estudos de alto peso científico, né, lembrando daquela pirâmide de hierarquia, que pudessem fazer uma ligação entre a oclusão, né, ou o trauma oclusal e a remodelação óssea periimplantar. Nós temos sim, por meio da análise de elementos finitos, nós podemos encontrar sim por meio de estudos animais, né, uma tentativa de responder negativamente a essa afirmação. E a segunda característica que a gente encontra, né, é uma ideia de que os implantes instalados e futuramente reabilitados em pacientes que receberam implantes imediatos, né, eles apresentaram um maior grau de perda óssea, de remodelação óssea periimplantar, do que quando em comparação aos pacientes que receberam, né, que receberam os implantes num sítio fresado, né, num sítio cirúrgico executado pela técnica cirúrgica normal. Então, esses dados mostram para a gente que, embora a gente tenha, inclusive, revisões sistemáticas afirmando que não existe diferença, né, na análise da remodelação óssea periimplantar em sítios fresados ou em sítios cirurgicamente construídos, né, ou executados, o nosso trabalho acabou dando um resultado por um outro caminho, né, que aí precisa ser debatido dentro do ambiente como um todo da odontologia e dentro da evidência científica. E o que o nosso estudo acabou apontando foi uma confirmação dos primeiros resultados que saíam nas revistas de implantodontia de que o diâmetro do implante, o comprimento do implante e a proporção coroa-implante, eles não significam um aumento na remodelação óssea periimplantar. Com isso, então, pessoal, o que a gente consegue entender, ou o que a gente consegue amarrar ao final de toda essa nossa discussão, é que a utilização de componentes cimentados, ela pode, por parte do profissional, não ocupar a grande maioria das reabilitações no consultório particular. Nós podemos executar boa parte dos nossos trabalhos em cima das coroas parafusadas e ali executar ou alcançar bons resultados estéticos, né? Agora, o que a gente não pode é voltar no tempo e reafirmar que os trabalhos executados sobre componentes cimentáveis, né, eles vão ter uma perspectiva maior ou uma chance maior de desenvolvimento de problemas periimplantares, porque a literatura científica tem mostrado para a gente que, na verdade, a remoção de cimento intraoral, quando a técnica de cimentação é corretamente executada e o cimento é corretamente executado, ela é similar àquela apresentada pelos componentes híbridos, né, os nossos famosos T-bases para odontologia digital, que a gente pode não só remover o excesso de cimento em meio extraoral, mas consegue dar um polimento
dessa área cimentante, e com isso a gente consegue devolver em contato com os tecidos moles uma estrutura muito mais lisa, muito mais polida e mais difícil de executar, ou seja, que não favoreça essa adesão desse biofilme. Com isso, o que a gente precisa voltar a reafirmar é uma odontologia que entende a implantodontia como um todo, né? Não somente como etapas distintas, como duas faces completamente opostas, né? Mas que como algo que não consegue ser separado. Né? A implantodontia que vive só de procedimentos cirúrgicos, ela não entende a sua finalidade final. Afinal de contas, nós não podemos esquecer que os nossos implantes não se tornaram piercing, e os nossos pacientes não fazem procedimentos cirúrgicos simplesmente por motivos estéticos. Nós só carecemos da necessidade de um dispositivo em titânio dentro do osso porque nós não temos mais onde ancorar fixamente os nossos trabalhos protéticos. Então, essa noção final nos coloca sobre uma odontologia, sobre uma implantodontia que lança luz a essa preocupação biológica, né, para que, de fato, os nossos implantes possam continuar apresentando excelentes taxas de sobrevivência que os trabalhos mais modernos têm apresentado, com acompanhamentos de 10, de 15 anos, que fazem a nossa implantodontia ser uma das especialidades, talvez, de maior expectativa de sucesso que nós temos dentro do ambiente da reabilitação oral.